Um projeto de lei apresentado pelo vereador Dr. Manuel Álvares, sobrinho do PL, estabelece um novo prazo para a regularização das notificações emitidas pelo município de Maringá e proprietários e ou condutores de veículos estacionados em vagas pertencentes ao sistema de estacionamento rotativo regular pago, estar aqui de Maringá, em desacordo com a legislação vigente. Atualmente, o prazo máximo da regularização é de 10 dias a contar do primeiro dia útil após a data da emissão da notificação. O projeto que foi protocolado prevê que o prazo máximo passe a ser de 15 dias. E daí aqui isso me chama a atenção, porque eu julgo que o Star é um problema da cidade. Para uma cidade que é inteligente, usar o papelzinho ainda é uma coisa extremamente, daí, com perdão da palavra, burra, né? É burro você fazer o Star desse jeito. E não contente em oferecer somente o papel, se eu não me engano, ainda tinha uma licitação que estava sendo feita, estava em processo de implementação, de testes do aplicativo. A gente tem algumas questões. Por exemplo, tomei a multa, quero pagar. Tem que ser, não pode ser por Pix, não pode ser com cartão, nem de débito, nem de crédito, tem que ser com dinheiro. O Ângelo, não seria o caso de repente do vereador ir atrás de questões como essa? Aumentar de 10 para 15 dias, ok, também, bacana, mas não tem algumas outras questões que são mais urgentes do ponto de vista de... Tecnologia? Não só tecnologia, mas assim, de facilitar para a população, né? Pois acontece que a gente ouve essa história há muito tempo, né? Na verdade, desde a época do Jairo Janotto, que foi retirado os negocinhos, Tecpar, né? De lá pra cá, só se fala, fulano tal, o secretário foi pra Santa Catarina para ver um sistema novo. Foi pra Foz, com um sistema super elogiado, mas acontece que é só conversa. Na prática, até agora, não teve nada. Então, é importante isso, independe da tecnologia a ser utilizada. É o prazo para você regularizar, fazer a regularização. Hoje complicadíssima pela falta até dos locais onde você tem que procurar e mesmo pela internet, não é tão fácil quanto parece. É meio complicado quem tenta pagar pela internet. Está lá, você pensa que é um avanço e não é. Então, independente do serviço de tecnologia, eu acho que aumentar em 50% é razoável. Porque a tendência, a gente comentou esses dias atrás, é aumentar consideravelmente o número de vagas no estacionamento pago. Isso vai gerar muita reclamação. Ao esticar o prazo, você acaba, de certa forma, agradando o motorista. Sem contar que é o seguinte, Altair, você compra o papelzinho, por R$2, né? Te dá direito a 2 horas. Se ficar 40 minutos, você perdeu o papelzinho, né? Você com tecnologia, você resolve isso. Coloca lá no aplicativo, coloquei meu carro aqui em tal horário. Você ficou 40 minutos, vai cobrar 40 minutos. 42 minutos, vai cobrar 42 minutos. Isso, uma cidade que se diz inteligente, peca em aspectos como esse, como é que... E assim, não dá nem pra falar que não tá buscando solução, porque eu lembro que em 2017 eu fiz matéria sobre isso, falando da questão do aplicativo do Star, mas até agora nada. Por que é tão moroso o processo? Então, eu tava conversando inclusive com o Miguel da Maringá Histórica, né? Ele tava falando, o maringaense ele é bastante exigente, né? Nós vivemos aí numa das melhores cidades para se viver do Brasil. E aqui é importante ter esse processo de desburocratização, né? E implementação dessa tecnologia. Eu acredito que o projeto de lei ele é um ponto positivo, né? E eu acredito que precisa acrescentar mais coisas ali em relação principalmente à questão da tecnologia. Quanto mais tecnologia ali, às vezes você estacionou ali, lá bateu um vento, saiu a multa ali, você não se ligou que foi multado e de repente você ali vai ter que ter uma preocupação, uma dor de cabeça que você nem queria. Então eu acredito que assim, colocar tecnologia nisso daí, eu acho, e desburocratização é fundamental. O Aguinaldo, não deve ser tão difícil, porque algumas cidades menores do que Maringá já utilizam isso daí. Eu te dou 2 exemplos que eu presenciei que são fáceis, né? Assim, de lugares que eu visito da família, né? Araras, que é uma cidadezinha de 70 mil habitantes, Araçatuba, uma cidade de 150, já usam um aplicativo. Muito mais fácil, muito mais prático. Por que Maringá demora nesse sentido? Eu também não sei se foram, como disse o Ângelo, várias tentativas de se licitar, de trazer esse serviço, é necessário, mas eu me preocupo também com, às vezes, o cidadão, né? Porque apesar da modernidade,
e quem utiliza o sistema de aplicativo celular, né, quase que a população na sua totalidade, mas sempre também tem que pensar, bom, e aquela pessoa que não tem o aplicativo, que não tem o celular ou que não tem um Wi-Fi e dados móveis ali, né, como é que vai ter esse serviço também ainda? Se vai ter alguém, por acaso, com o papelzinho para vender? Eu acredito que não, né, mas a gente sempre tem que pensar também nessas pessoas, porque não tem condições de ter o sistema. A minha briga já é antiga em relação à cobrança do estacionamento, né? Porque você vai num estacionamento privado, você paga lá, se houver qualquer problema com o carro, de furto, de dano, a empresa ressarce, né? Tem que ser ressarcido. E você paga um estacionamento, mesmo que seja rotativo, mas você está pagando, que seja um valor mínimo. E o Estado não te dá nenhuma segurança em relação a roubo, a dano, enfim. E às vezes você paga o Estado e ainda paga também o xarope do flanelinha que fica ali. Às vezes é um senhorzinho, você até ajuda de bom grado. E às vezes é o malandro, o vagabundo que te ameaça ali, que faz você pagar antes de... Na hora que você estaciona, ele já te cobra. E tivemos um caso essa semana, né, de uma pessoa destruindo, não aqui em Maringá, mas destruindo o carro de uma pessoa porque não queria... Não pagou o estacionamento na praia. Então esse é o problema, né? A minha briga já é essa, né? Ninguém se responsabiliza por uma coisa que você paga. Se você está pagando, você deveria sim ter uma reciprocidade, no caso, se é o município que está cobrando, de caso de assalto, de furto do veículo, de avarias, né? Mas não tem. Tomara que essa modernidade facilite alguma coisa para o motorista. Pamela. Então, Vitor, essa questão que você falou sobre a tecnologia realmente é algo que deixa a desejar. Eu penso que não só na questão do estar, mas a gente precisa modernizar a mobilidade urbana de Maringá de forma geral. A mesma coisa, esses tempos atrás, a gente estava comentando na bancada sobre a questão do ônibus. Né? Para você pegar um ônibus, você também não consegue baixar uma passagem no aplicativo, pagar por Pix, tal, e subir no ônibus. Você tem que ter um cartão, carregar o cartão. É difícil você encontrar um ponto. Então, isso desmotiva, né, uma série de pessoas aí a usar o transporte público. Da mesma forma, o estar. Sem falar, gente, vocês estavam falando que o papelzinho tem uma questão para mulher. Eu comprei um bolo para não ter que ficar indo naqueles guichês, que também tem poucos, eu penso que tem poucos, né? Comprei vários papeizinhos lá para guardar na bolsa. E dentro da bolsa eles descascam sozinhos. Então, assim, eu perdi um monte de cartelinha, porque esfrega na carteira, alguma coisa assim, e ele vai se perdendo, né? Então tem essa questão. É claro que eu entendo o ponto do Aguinaldo e concordo que a gente precisa se preparar para a modernidade, mas ter um suporte para quem não tem condições, né, de ter o aplicativo ou não consegue gerenciar, como as pessoas mais velhas, por exemplo. Então, seria assim, interessante montar e manter esses guichês, essas cabines, né, para atender esse pessoal que tem mais dificuldade aí com essa modernidade, mas é preciso, de verdade, modernizar esse sistema, principalmente na hora de realmente pagar essa multa. Então, seria interessante, né, que os vereadores discutissem isso, talvez chamassem pessoas aí, né, a gente vê tantos projetos que talvez não tenha um impacto no dia a dia do maringaense, e esse tá aí uma boa ideia que o programa está trazendo, né, para os nossos vereadores de debate público, e que se ouvir um projeto, ouvir pessoas que possam modernizar não só o estar, mas também o transporte público, para a gente incentivar as pessoas e ter uma facilidade aí no ir e vir do nosso dia a dia. Que realmente tá bem complicado e chato esse sistema arcaico que é o estar hoje.